A Polivox lançou produtos que se tornaram clássicos. Porém, outros, apesar de tão bons quanto os modelos mais conhecidos, não se tornaram tão populares. Esse é o caso da caixa acústica que nós vamos analisar aqui nesse vídeo, que é o modelo SA8G. Nós vamos mostrar como foi o processo de restauração dessa caixa, item por item. Depois eu vou mostrar o que ela tem de diferente em relação às outras, e para isso vou ter que falar um pouco sobre o que é a caixa acústica de suspensão acústica, radiador passivo e duto sintonizado. Essa caixa especificamente é um modelo de suspensão acústica. E o que isso significa? O que isso causa na caixa? Depois, se a gente mostrar o processo de restauração, eu vou fazer alguns testes de audição, vamos fazer o teste com o ruído branco e no final eu vou fazer um apanhado geral das conclusões que eu cheguei e se eu gostei ou não dessa caixa e se eu compraria uma caixa dessa para o meu uso. Para entender por que essa caixa é diferente das outras, da Polivox, eu preciso falar um pouco sobre os tipos de caixa de som. À primeira vista, a SA8G é igual a tantas outras da Polivox, com essas telinhas de tela de aço na cor dourada ou cobreada, como você preferir. Ela, olhando assim no visual, ela é igual às outras, mas só que não é, ela tem um diferencial. Inclusive, a pessoa que comprou essa caixa, ele comprou como sendo uma Polivox modelo Vox 60, que inclusive já foi mostrado aqui no canal. Ele comprou por uma Vox 60, pagou uma Vox 60, mas na verdade ele recebeu uma SA8G. Será que ele foi prejudicado nessa transação? Bom, depende. São caixas muito diferentes. Por quê? O que diferencia? O que dá início ao projeto de uma caixa de som é o alto-falante de graves. É por causa dele que a caixa tem todo esse volume. Porque se fosse simplesmente para reproduzir médios e agudos, qualquer uma dessas caixinhas de home theater serviria. O grande problema de uma caixa de som é reproduzir os graves, principalmente os graves aí abaixo de 150 Hz, que é o som do baixo, o som de um trombone. São os sons que dão peso à música. Agora, por que tem que ter a caixa? Eu não poderia simplesmente pendurar um alto-falante no ar? O que vai acontecer? Um alto-falante é uma membrana, que é um cone, que ele fica oscilando para lá e para cá, e com isso ele movimenta o ar. Então ele comprime o ar que fica de um lado e puxa o ar que fica do outro lado. Isso cria uma onda. Só o que acontece? A onda que está na frente do alto-falante está numa determinada fase. A onda que está no verso do alto-falante está em uma fase exatamente oposta. Então, enquanto esse aqui está comprimindo, esse aqui está descomprimindo. Então, se esses sons se somarem, eles se cancelam. É por isso que se você colocar um alto-falante funcionando assim no ar, ele não tem grave. Porque os sons da frente cancelam o som de trás. Existe inclusive um tipo de caixa que se chama caixa infinita, que é simplesmente um painel bem grande, onde você instala o alto-falante, de maneira que o som da parte de trás não encontre com o som da frente. Então os dois sons vão estar em fase, porque você não escuta o outro. Mas isso você precisa de uma parede muito grande para fazer isso, então é inviável na prática. Então, ao longo do tempo, foram se desenvolvendo vários sistemas de caixa de som. Os tipos mais conhecidos são a de suspensão acústica, também chamado de caixa selada, ou então o duto sintonizado, também chamada de bass reflex em inglês, e você tem uma mistura dos dois, que é o radiador passivo. Tanto a Gradiente quanto a Polivox utilizaram os três sistemas. Ah, mas qual é o melhor? Não tem melhor.
Depende do que você está pretendendo com a caixa. Vamos entender um pouquinho o que significa cada um desses tipos. No sistema base reflex, o som de dentro da caixa ele é conduzido de tal forma a passar por um duto, que pode ser redondo, pode ser quadrado ou triangular. Nesse duto acontece uma ressonância. Então o que acontece? O som que é gerado dentro da caixa, através dessa ressonância, ele chega na frente da caixa ou na parte de trás, mas em fase com o som principal. Então ele vai reforçar o som principal. Por isso que as caixas de duto sintonizado têm um rendimento, elas tocam mais alto do que os outros sistemas. No sistema de suspensão acústica, que é o caso da SA8G que nós estamos estudando aqui, a solução é outra. A caixa é totalmente selada, então o som da parte de trás não chega na parte da frente. Ele é absorvido na parte de trás. Porém, o ar que fica comprimido dentro da caixa, ele controla o movimento do cone do alto-falante. Então isso dá uma linearidade na resposta que é muito diferente do duto sintonizado. Porque o duto sintonizado tende a ter um pico na parte dos graves, a dar um reforço ou ao contrário, a ter um decréscimo, dependendo do projeto. Então o grande desafio de se projetar uma caixa com duto sintonizado é você fazer a resposta ficar plana na parte dos graves. Coisa que na suspensão é praticamente automático. Se a caixa tiver o volume correto, a resposta vai tender a ser linear, como você vai ver aqui no teste de ruído branco com essa caixa SA8G. E o redador passivo? O redador passivo trabalha num sistema que mistura os dois. Você tem dois alto-falantes exatamente iguais, só que só um deles recebe energia. O ar que fica dentro da caixa vibrando, ele vai fazer com que o alto-falante, que é passivo, ele emita som na frente em fase com o falante principal, assim como acontece com uma caixa de duto sintonizado. Nós estamos, inclusive, restaurando no momento aqui uma caixa gradiente, modelo quarteto, que usa esse sistema. E nós mostramos aqui no canal também uma gradiente modelo Mini 10, que também funciona no sistema de radiador passivo. Tá, mas o que isso significa? Significa o seguinte, a Polivox escolheu o modelo de caixa selada ou suspensão acústica para o modelo 8G por um motivo muito específico. As caixas com suspensão tendem a ter uma resposta mais plana, sem colorir o som, como se diz, sem acentuar demais alguma faixa de frequência. Então ela tende a ter uma resposta mais plana, e muitas pessoas não gostam dessa resposta plana. Tem gente que prefere que a caixa reforce os agudos, outro prefere que a caixa reforce os graves, outro prefere um reforço nos médios. Isso é muito comum na música popular e no rock. Porém, quem gosta de música clássica, jazz e músicas parecidas, tende a preferir a resposta plana. É por isso que a Polivox optou, nesse modelo, por uma caixa selada. Percebe-se claramente aí que essa caixa foi direcionada a um público amante de música clássica e jazz. É muito parecido com as caixas da Lando, que também foram muito populares aqui no Brasil e continuam até hoje sendo cultuados pelo som macio, porque além dela ser de suspensão acústica, ela usa o tweeter e o médios falante de domo, que tende a ter um som mais aveludado. Então vai dar aquele som característico das caixas Lando. Se você já escutou uma, você sabe do que eu estou falando. Quer dizer que essa SA8G é o mesmo som da Lando? Não. Cada uma das caixas tem um som típico. Mas o fato de ser suspensão tende a fazer com que a caixa tenha uma resposta mais plana. E no caso dessa caixa especificamente, eu acho que a Polivox atingiu esse objetivo sim, conforme nós vamos ver mais adiante nesse vídeo. Sempre que eu vou restaurar um equipamento que eu ainda não conheço, eu faço uma busca na internet, vendo vídeos e também publicações técnicas da época do lançamento.
No caso dessa Polivox SA8G, como eu ainda não conhecia esse modelo, eu achei na revista Antena de novembro de 1972 esse artigo falando não só da SA8G, mas também do modelo maior, porém parecido, que é o SC12E. Eu fiquei pensando, por que eles mostraram essas duas caixas e não é somente uma, ou então duas caixas parecidas? Porque essas caixas, apesar de na aparência elas serem parecidas, na realidade elas são bem diferentes, porque a SC12E trabalha no sistema de duto sintonizado, enquanto que a SA8G trabalha como no sistema de suspensão acústica. E isso faz toda a diferença. Tanto é assim que o artigo, que tem apenas 3 páginas, faz uma longa discussão sobre as dificuldades de se fazer uma caixa acústica, justamente para depois fazer a comparação entre os dois modelos, porque o resultado é totalmente diferente, não só porque o modelo maior usa um woofer de 12 polegadas, mas porque essa caixa maior também é no sistema de duto sintonizado, que acaba reforçando os graves e dá um resultado acústico bem diferente da suspensão. Para o que interessa aqui nessa nossa análise, então a primeira coisa é que o artigo é de 1972 e já fala dessa caixa, quer dizer que ela já existia antes dessa data. A caixa que nós estamos restaurando aqui nesse vídeo, ela foi fabricada em 1977. Mas então significa que já era uma caixa antiga no mercado. Outra informação que podemos extrair é que a Polivox, quando começou as atividades, chamava-se Monimar. E Polivox era apenas uma das marcas dos produtos que eles fabricavam. Posteriormente, se eu não me engano, em 1977 ou 78, é que a Polivox esqueceu o nome Monimar e passou a operar com o nome que a gente conhece, que é Polivox. Bom, eles informam também que a Monimar iniciou suas atividades fabricando caixas acústicas e conseguiu penetração do mercado, e isso permitiu então ampliar a linha para fabricar amplificadores e outros aparelhos pelos quais a empresa ficou conhecida. Diz também que a potência da caixa é de 35 watts de pico, que são os famosos watts IHF. E ele informa que deve ser ligado a um amplificador de 25 watts de potência para funcionar a plena potência. Interessante é que nos catálogos posteriores da Polivox ela informava a potência como de 45 watts. E nos testes que a gente fez, conforme mostramos no vídeo anterior, a potência real dela, desse alto-falante, é de cerca de 22 a 25 watts, concordando assim com a conclusão aqui do artigo da Antena, de ser ligado a um amplificador de 25 watts. A frequência de ressonância é um parâmetro muito importante no projeto de uma caixa. Na realidade, a caixa é projetada em função do alto-falante de graves e, mais especificamente, a partir da frequência de ressonância. Quem deseja um projeto mais detalhado pode usar aí os parâmetros dos alto-falantes com programas de cálculo, mas no nosso caso a gente só quer verificar se o alto-falante é compatível com o projeto da caixa, porque ele foi reformado. A Polivox especifica que essa caixa reproduz a partir de 35 Hz. Então, qualquer alto-falante de graves tem dificuldade para reproduzir sons abaixo da chamada frequência de ressonância. Nós temos inclusive um vídeo específico aqui no canal falando sobre frequência de ressonância. Então, o que acontece? O alto-falante praticamente não reproduz abaixo da frequência de ressonância.
Tá, esse é um assunto meio controverso que nem vou entrar aqui. Mas é assim, se a caixa tem que reproduzir 35 Hz, o alto-falante não pode ter, por exemplo, a frequência de ressonância em 100 Hz ou 80 Hz, como a maioria dos alto-falantes que tem hoje em dia. Outra coisa, uma das maiores dificuldades quando se reforma um alto-falante é manter a frequência de ressonância baixa, porque a maioria dos cones e suspensões que tem hoje em dia são para os falantes novos, que são exatamente ao contrário, eles têm frequência de ressonância alta para ter mais eficiência, ou seja, para tocar mais alto, o que não é o caso aqui. Porque quanto menor a frequência de ressonância do alto-falante, menor é o rendimento dele. Tá? É uma coisa da física, isso aí não tem muito o que fazer. Muito bem. Existem várias maneiras de se medir a frequência de ressonância. Eu vou mostrar aqui uma maneira que eu costumo fazer há muitos anos, que é um pouco diferente do que eu já mostrei em outros vídeos. Porque em outros vídeos eu utilizei o computador, um PC, para gerar os sinais de 10 em 10 Hz, enquanto a gente ia medindo a voltagem que chega no alto-falante. Bom, o esquema que nós vamos utilizar está aí na tela, o que consiste em um gerador de sinais, onde eu vou alternando aqui os sinais entre 30 Hz a 100 Hz. Esse sinal do gerador é mandado para um amplificador. O amplificador alimenta o alto-falante, só que entre o amplificador e o alto-falante tem um resistor de queda. No caso aqui estou usando um resistor de 120 ohms, mas pode ser de 100 ohms, 200 ohms, isso não é crítico. O sinal que chega no alto-falante é medido aqui num milivoltímetro. Tem que ser um milivoltímetro, não pode ser um multímetro desses comuns, porque eu vou medir pequenas tensões, pequenas voltagens. E esses voltímetros mais baratos, esses multímetros que não são especificamente para áudio, eles têm dificuldade de marcar com precisão. Então eu já tenho aqui nosso próprio milivoltímetro para fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no nosso gerador de áudio e ir ajustando a frequência entre 30 Hz a 100 Hz e medindo aqui no milivoltímetro a voltagem. A voltagem mais alta que der vai ser a frequência de ressonância do alto-falante. Aí nós vamos olhar aqui no nosso medidor de frequência em quantos hertz é aquela frequência de ressonância. Então esse vai ser o parâmetro que vai nos dar uma dica de o quanto que a caixa pode reproduzir em redor dos graves. Então eu vou colocar aqui, vou ligar aqui. Esse ronquinho que tem no fundo é justamente a frequência de ressonância. Reparem que quando eu mudo aqui na frequência, vai mudando ali a voltagem. No ponto que der mais alto, vai ser a frequência de ressonância do alto-falante. O mais alto que eu consigo é aqui, ó. Ele está indicando aqui 47 Hz. Então, 47 Hz vai ser a frequência de ressonância desse alto-falante. É muito bom. É exatamente isso que eu esperava. E parabenizo o colega que fez essa restauração pelo trabalho bem feito que ele fez. Eu já fiz esse teste no outro alto-falante e deu o mesmo resultado, comprovando mais uma vez a qualidade do trabalho do colega. Num vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu mostrei um método prático para você determinar, para você poder uma estimativa da potência do alto-falante. No caso do alto-falante de graves, do woofer, ou eventualmente um full range, se for uma caixa de 2 vias. Esse método é um método estático, ou seja, o alto-falante não está em funcionamento. Você vai testar simplesmente o conjunto da bobina e cone. Mas nos permite ter rapidamente uma visão do quanto se pode esperar de potência de um alto-falante e, consequentemente, da própria caixa. Eu não vou entrar em detalhes aqui explicando o método. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui na descrição
para quem se interessar por esse método. Eu vou fazer aqui apenas um resumo mostrando a medição, a avaliação da potência desse woofer, da caixa que nós estamos analisando, só para a gente ter uma ideia se a potência que a Polivox especificou está correta e principalmente se a restauração que foi feita no nosso woofer ficou de acordo com a especificação. Eu devo também acrescentar que no caso dessa par de caixas, só foi necessário restaurar os dois woofers, porque o falante de médios e o de tweeter ficaram os alto-falantes originais da caixa, que surpreendentemente eles estavam em bom estado. Mas os woofers já tinham sido mexidos e, além de eu não estar muito bom o serviço, estava um woofer diferente do outro. Então foi preciso fazer uma equalização. Então um colega nosso fez a restauração e nós fizemos a avaliação para saber se a resposta de frequência dele estava correta, conforme já foi mostrado, e medimos também a potência, fizemos uma estimativa da potência. Vamos acompanhar a medição. Vamos então fazer a medição do quanto que o cone se movimenta, ou seja, da excursão do cone. Então, eu preciso medir a distância entre a posição de descanso e a borda do alto-falante. Então eu coloquei aqui uma madeirinha só para servir de referência. Então nós vamos medir quanto que tem em milímetros daqui do topo da madeirinha até a calota do woofer, sem fazer pressão, sem nada. Então usando aqui o paquímetro, vamos ver quanto que está dando aqui. Está dando 38 milímetros. Eu vou marcando aqui num papelzinho. Então, em repouso, 38 milímetros. Agora vamos ver até onde que ele chega. Se eu pressionar aqui, olha, vai chegar um ponto em que eu percebo que a bobina está chegando no fim do curso. Então eu seguro e vou medir a distância. Vamos ver. Então, está dando aqui 45 milímetros. Então, está anotado aqui. Então, quanto que é a excursão dele? Então, vai ser 45 menos 38, 7 milímetros. Então, a gente precisa aplicar uma voltagem aqui no alto-falante para ele se movimentar, tanto para baixo quanto para cima. Então, eu vou aplicar a voltagem agora para tentar conseguir esse deslocamento de 7 milímetros. Então, essa voltagem vai determinar a potência máxima do alto-falante. Eu liguei a fonte de alimentação na posição normal, ou seja, positivo no positivo, negativo no negativo. Repare que quando eu ligar a fonte, ele vai se movimentar para fora. Ó. Ligado, desligado. Então significa que o positivo do alto-falante está correto. Mas eu quero que ele se movimente para baixo. Eu quero saber qual o curso mínimo que a bobina vai chegar quase tocando no fundo. É o máximo que ela vai conseguir. Então eu vou inverter a tensão aqui. Então agora, quando eu ligar a fonte, ele vai se movimentar para baixo. Ó. Essa minha fonte, o mínimo dela é 5 volts. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ali a minha guia. Então eu sei que ele pode se movimentar até no máximo 45 milímetros aqui. Então eu já vou marcar aqui os 45 milímetros num paquímetro. Então olha, ele tem que se movimentar esse tanto aqui. Ó. Então eu vou aumentar a tensão da fonte até dar os 45 milímetros. Repare que quando eu aumento a tensão, o cone se movimenta. Então, é aqui. Lembrando que você tem que fazer esse teste rapidamente, porque você pode queimar o alto-falante. Vamos ver aqui no multímetro. 12,4.
Quanto é a corrente que ele está consumindo? 1,8 amperes. Então é só fazer as contas. 12,4 volts vezes 1,8 ampere. 22 watts. Os divisores de frequência são típicos aí da Polivox dos anos 70. E o circuito de todas as caixas Polivox é mais ou menos o mesmo. Eu fiz aqui um esquema que você, se você quiser, pode baixar. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então é um divisor de 6 dB por oitava. Então aqui você tem o woofer, tem uma bobina, que é... Aqui é a bobina, essa aqui. Então essa aqui é que faz a separação para o woofer. Do alto-falante de médios, você tem um capacitor de 10 microfarads ligado no potenciômetro de fio, que regula o volume do médios. O tweeter é a mesma coisa, só que o capacitor vai ser de 2,2 microfarads. Então, se olhando o divisor por trás, eu marquei aqui divisor 1 e divisor 2 para poder facilitar. Então, se olhando aqui o divisor por trás, esse aqui é o capacitor do médios, esse é o capacitor do tweeter. E os dois potenciômetros de fio que regulam a intensidade do tweeter e do médios. Então eu fiz aqui uma tabelinha para facilitar minhas medições. Feitas as medições, vamos analisar o que a gente descobriu. Bom, as bobinas são todas de 1 mH. A do divisor 1 está com 1,1, o divisor 2 está com 1. Então, como esse não é um componente crítico, está tudo certo. A mesma coisa os potenciômetros de fio, esses aqui, né? Eles são de 30 ohms. Um está com 30, o outro 29,5, 34,2, 34,1. Como esse componente também não é crítico, não vai ter problema. O que a gente vai fazer aqui é o que já foi mostrado em outro vídeo. Nós vamos desmontar o potenciômetro, limpar, lubrificar e depois montar de novo. O capacitor do tweeter, que é esse aqui, ele é de 2,2. Então um está com 2,28, está com 2,43. Também está perfeitamente aceitável. Mas, como a gente vai ter que desmontar tudo para fazer a limpeza e tal, e é um componente relativamente barato, vamos trocar, colocar um capacitor novo aqui. Agora, onde teve uma discrepância maior foi aqui no C1, que é o capacitor que faz o filtro dos médios. Ele deveria ser de 10 microfarads, um está com 12,5, está um pouco acima, mas ainda está aceitável. Agora o outro está com 23,7, ou seja, 230% a mais do que o valor. Então, significa que esse médio que estava sendo alimentado por esse capacitor, ele está recebendo uma frequência bem mais baixa do que ele é capaz de reproduzir. Então, além de estar forçando o alto-falante, está distorcendo o som, a resposta desse alto-falante é totalmente diferente do outro. Então, o que vai ser mantido aqui? Vai ser mantido as bobinas, os potenciômetros de fio e os capacitores, vamos trocar tudo. Com isso, o divisor vai ficar perfeito, vai ficar tal como novo. Já terminei a revisão dos divisores, está tudo montadinho. Agora, antes de montar na caixa, propriamente dita, é bom fazer um teste. Porque depois que monta na caixa fica mais difícil de rever alguma coisa. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o nosso receiver ali, vou tocar uma música. Nós temos aqui a caixa da bancada. O fio da caixa da bancada está aqui. Eu já liguei o polo negativo dela aqui e o positivo dela está aqui. E aqui estão as 3 saídas desse divisor.
Esse aqui é o woofer, o Medius e o tweeter. Então eu vou pôr a música para tocar, vou ligar o fio da caixa aqui e vamos ver se está saindo o som corretamente. Esse aqui é o som que está saindo, está chegando do amplificador. Vamos ver o woofer. Essa é a saída do woofer. Vamos ver o Medius. Vamos ver se o potenciômetro está funcionando. Perfeito. Agora vamos ver o tweeter. Perfeito. Potenciômetro. Então tá tudo ok. Agora eu já posso montar na caixa e interligar os alto-falantes. Enquanto o marceneiro não apronta o serviço dele, a gente vai tratando aqui da tela frontal. Então elas estão desmontadas aqui. Então o que vai ser feito? Nessa parte de tecido nós vamos lavar, tirar a poeira, e na parte de madeira nós vamos fazer o tratamento contra cupim, aqui com o nosso exterminador de cupim. Não que a caixa tenha cupim, você pode ver aqui, ela está inteira, mas não custa prevenir. Afinal de contas, madeira seca assim é tudo que os cupins gostam. Então vamos aproveitar que estamos fazendo a manutenção. Então nós vamos passar o anticupim e depois selar a madeira para preservar. As telas ficaram prontas. A parte de madeira foi tratada contra o cupim e depois foi invernizada. E a gente aproveitou para invernizar também essa parte de trás, que na caixa original era madeira crua. A parte de tecido foi aspirado o pó e depois foi lavada. Marcenaria terminada. Ficaram bem bonitas, na minha opinião. Deixa eu mostrar a parte de trás. Parte de trás. Agora partir para a próxima etapa. A parte externa das caixas já está pronta. Mas antes de fazer a montagem, nós vamos tomar um cuidado que a gente sempre tem, que é de passar o produto anticupim na parte de dentro. Na parte de fora já foi passado, o marceneiro já tomou esse cuidado. Agora na parte de dentro, quem vai dar o trato somos nós mesmos aqui. Então nós vamos passar o anticupim e depois fazer a aplicação da massa anti-ruído. Vamos lá então. O que eu vou fazer agora é passar a massa anti-ruído. Na verdade essa aqui é essa massa chamada batida de pedra. Aqui é batida de pedra. Essa mesma marca tem a massa anti-ruído, que é o mais adequado para a caixa, mas não tá difícil de achar para comprar. Mas para a finalidade que a gente vai usar aqui, essa massa vai atender. Qual é a finalidade? É preencher qualquer fresta que possa ter no interior da caixa. Por exemplo, aqui, ó, nessa junção, tem uma pequena fresta ali, que é natural, porque essa caixa tem muitos anos. Então, ao longo do tempo, a madeira vai ressecando e vai retraindo. E, então, pode ser que aconteça algum pequeno vazamento de ar. Então, tanto para preservar a estrutura como para vedar qualquer pequena fresta que possa ter, a gente passa essa massa em todos os cantos, todas as junções das partes. E isso vai dar uma vedação adicional. Sempre lembrando que essa caixa ela funciona no sistema de suspensão acústica. Então não pode ter qualquer tipo de fresta. Então eu vou agora selar as frestas da madeira.
depois quando eu for montar o alto-falante, o divisor que vai lá atrás, nós vamos também aplicar a massa de calafetação para ter certeza que a caixa vai estar realmente selada. Bom, já passei nas duas caixas. Todas as frestinhas estão bem vedadas agora. Não é um serviço lá muito bonito, mas funciona. Os vãos estão vedados. Já terminei a montagem do divisor de frequência. Agora ele está colocado na caixa, sempre passando massa de vedação. A fiação foi presa de acordo com o projeto original da Polivox. Então esse aqui é o filtro do woofer, né, a bobina. Então vai um pedacinho de papelão por cima e vai grampeado. E embaixo, em cima da bobina, vai a massa de vedação, que é essa mesma aqui que eu estou colocando aqui para prender os fios no lugar, para poder depois colocar a lã de vidro. Esse cabo aqui é o que vai para o mid-range, para o médios, e esse outro cabo aqui é o que vai para o tweeter. Então já deixei os cabinhos todos trançados aqui, deixo na saída. Então agora, quando eu for colocar a lã de vidro, como eles já estão presos no lugar, eu posso colocar a lã de vidro sossegado, que os cabos não vão sair do lugar. E também essa massa de vedação que prende o cabo evita que ele fique vibrando depois que a caixa estiver em funcionamento. Por trás, eu vou virar a caixa e mostrar como fica. Essa é a parte de trás. Então aqui dá para ver a massa de calafetação. Eu sempre deixo um pouquinho da massa assim aparecendo, que é para ter certeza que em toda a volta tá com massa. Então eu tenho certeza que não vai ficar nenhum buraquinho aí por onde o ar possa escapar de dentro. Aqui os controles do tweeter e do mid-range já estão no lugar. Então daí que a gente vê a importância de testar o divisor fora da caixa, antes de fazer essa montagem toda. Que se tiver alguma coisa errada, alguma ligação feita por engano, algum componente com defeito, a gente só vai perceber depois que a caixa estiver montada. Aí tem que desfazer todo esse trabalho. É por isso que eu sempre testo o divisor fora, antes de colocar na caixa. Agora que o divisor está no lugar, é colocar a lã de vidro e montar os alto-falantes. Agora já foi montada a lã de vidro, a forração interna, sempre deixando os fios já dos falantes no lugar. O woofer. Então é a mesma forração original, que foi retirada com o maior cuidado para a gente poder pôr de volta. A lã de vidro não se decompõe com o tempo, então não tem problema nenhum usar a forração original. Eu costumo trabalhar com lã de vidro. Quando eu vou trabalhar com lã de vidro, eu prefiro trabalhar assim ao ar livre, com luva e máscara, porque a lã de vidro solta fiapinhos que dão muita coceira na gente. E pode afetar o sistema respiratório também. Então sempre com luva, máscara e do ambiente externo. E feito o serviço, varrer tudo, aspirar e não deixar nenhum resíduo da lã de vidro. A etiqueta que fica na parte de trás da caixa, que identifica o modelo e o número de série, está totalmente rasgada, como se pode ver aqui. Então antes de fazer o acabamento aqui na parte de trás da caixa, nós vamos tirar o molde disso aqui e fazer uma nova etiqueta para colar depois que a caixa estiver pronta e manter assim a originalidade da caixa. Dando os últimos retoques aqui no acabamento. Então já foram colados aqui os feltros para proteger a parte de baixo. E agora chegou a hora de repor as etiquetas. Então nós temos aqui a etiqueta pronta. Eu vou fazer a colagem e volto aqui para mostrar. Pronto, etiqueta colada.
Agora ninguém mais vai vender essa caixa como se fosse uma Vox 60. Bom, as caixas estão montadas, já com a tela. Então eu vou fazer agora o teste de resposta de frequência. Como é uma avaliação rápida, eu costumo fazer com ruído branco. Então estamos ali com o amplificador Polyvox, da mesma época das caixas. Eu vou deixar os controles aqui todos em flat, todos plano. Desligar o loudness. E vou jogar aqui então o ruído branco que vai ser reproduzido nas caixas. Então eu vou mostrar o gráfico que resultou com o ruído branco. O resultado ficou dentro do que a gente espera para uma caixa de suspensão acústica e com tweeters de papel aí com quase 50 anos de idade. Nos graves, como o alto-falante tem uma frequência de ressonância de 47 Hz, ficou dentro do que se espera mesmo. Vamos dizer aí, com um pouco de boa vontade, responde a partir de uns 40 Hz, 45 Hz. Agora, o destaque é a linearidade da resposta, partindo aí dos graves até chegar nos sons mais agudos da voz humana e dos instrumentos. Ela tem uma pequena distorção aí a partir dos 10 kHz, mas isso pode ser devido ao fato de eu ter jogado o ruído branco no amplificador usando uma conexão Bluetooth, que não responde bem nas frequências extremas. Então, de maneira geral, fiquei bastante satisfeito com o resultado e ficou dentro do que eu esperava. Vamos ver então como é que a caixa se sai no teste com música, que é o que interessa no final das contas.
Bom, depois de tanto trabalho, nós tivemos a restaurar essa caixa e de tantos testes, a gente foi escutando a caixa em várias situações, com vários tipos de música. Então agora eu posso dar meu depoimento pessoal. Eu já tinha escutado essa caixa, mas há muitos anos. E com outro tipo de música, com outro tipo de equipamento, eu escutei a partir de LPs e de fita cassete. Hoje, com a música digital, a gente tem uma outra percepção das músicas. Então, o som do vinil soa diferente nessas caixas. É muito diferente você escutar uma música do YouTube. Então, eu percebo que essa caixa atravessou aí o tempo, esses 50 anos, muito bem. Eu achei que ela soa hoje tão boa com um vinil, com uma fita cassete, quanto com a música digital. Porém, é muito diferente. O fato de ela ter uma resposta plana, sem muita coloração, você percebe claramente como foi feita a mixagem, o equilíbrio entre os instrumentos, entre a voz, ou seja, os defeitos que tiver aí na mixagem ou na gravação vão aparecer com mais facilidade. Agora, eu indicaria essa caixa para quem gosta de música clássica, jazz, música orquestral em geral, ou seja, não precisa, essa caixa não vai ter um grave muito forte, não vai ter aquele agudo estridente, não. Mas ela reproduz, sim, todos os instrumentos. Obviamente, se você quer mais precisão nos graves, você precisaria colocar também um subwoofer, para pegar principalmente as frequências aí dos 70 Hz para baixo, que é onde a resposta dela começa a cair. Mas se você acrescentar um subwoofer nessa caixa, você vai ter um conjunto muito equilibrado, muito bom, ótima qualidade. Então eu acho assim, a Polivox fez um excelente trabalho há 50 anos atrás lançando essa caixa. Mas é uma caixa para um nicho específico. É para um ouvinte específico, para um tipo de música e principalmente é uma caixa de pequeno volume. E a potência dela também não é alta. São cerca aí de 25 watts, 30 watts com muita boa vontade. Então ela vai funcionar bem com esses receivers mais fracos. Por exemplo, na Polivox, um PR1800 ou um PR4080, no caso da Gradiente, um STR900, STR1050, são aqueles receivers na faixa de, no máximo, 20 a 25 watts por canal. Então, evidentemente, você não pode colocar essa caixa num ambiente muito grande, porque não vai ficar ruim o som. Então, o que eu percebo que foi feito no projeto dessa caixa é esse. Foi feito para esse tipo de música e para ambientes pequenos. E principalmente para um ambiente que tenha bastante material absorvente. Tipicamente, uma sala de apartamento. Vamos dizer, com 20, 25 metros quadrados no máximo, com sofás, cortinas e carpete. Esse é o ambiente onde essa caixa vai brilhar e onde ela vai proporcionar uma audição muito agradável.